Olá, pessoal. Meu nome é Alessandra e hoje eu vim aqui para fazer essa palestra no Centro Espírita Antônio de Oliveira. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é a prece inicial, ok? Então, vamos todos fechar os nossos olhos, vamos nos acomodar nos nossos lugares, relaxar, sentir o envolvimento da espiritualidade amiga. E vamos tirar da nossa cabeça todos os nossos pensamentos, as nossas preocupações. Vamos silenciar as nossas mentes. E com as mentes silenciadas, vamos mentalizar a presença de Jesus junto conosco, nos envolvendo, nos abraçando, iluminando este ambiente de evangelho. E vamos assim agradecer ao nosso querido Mestre pela sua entrega, pelos ensinamentos que ele nos deixou e que hoje nos servem de base para os nossos evangelhos, para os nossos encontros, para o nosso aprendizado de evolução. Vamos também pedir a permissão do nosso Mestre Jesus para que possamos fazer o evangelho desta noite e vamos também assim receber a espiritualidade amiga que vem em nosso auxílio para nos inspirar e nos ajudar a encontrar os meios de colocar em prática os ensinamentos que vamos ter nessa noite. Vamos receber os espíritos amigos que vêm para participar deste evangelho e vamos pedir aos bons espíritos para que fluidifiquem a nossa água, de forma que possamos receber um remédio para a cura de todos os nossos males morais, espirituais, materiais, emocionais. E assim, neste ambiente de evangelho, todos reunidos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus e agradecer pela vida, pela oportunidade de encarnar e receber, e vamos pedir a sua proteção para que possamos sempre estar nos caminhos de Deus. E com a prece do Pai Nosso, nós vamos dar por início este Evangelho. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, eu vim hoje falar sobre o capítulo 25 do livro Alvorada Cristã, que foi psicografado pelo Chico Xavier, e o espírito que trouxe as mensagens se chama Neio Lúcio. A historinha que está aqui no capítulo 25 é a respeito da mendiga Zezélia. Então o autor fala o seguinte, que a Zezélia, ela pedia esmolas há muitos anos. E ela não era tão doente assim que não pudesse trabalhar, que não pudesse produzir algo de útil, mas ela não se animava a enfrentar qualquer disciplina de serviço. E ela o dia inteiro pedia para as pessoas, esmola pelo amor de Deus. E aí as pessoas passavam caminhando, algumas davam, outras não. Algumas pessoas que eram mais amigas da Zezélia perguntavam para ela, Zezélia, você não poderia plantar algum milho? E ela respondia, não posso. Outra perguntava, Zezélia, quem sabe você poderia beneficiar alguns quilos de café? E ela falava, quem sou eu, meu filho? Não tenho forças. Outras perguntavam, Zezélia, você não desejaria lavar roupa e ganhar algum dinheiro? Ela falava, nem pensar nisso, não aguento. Outras perguntavam, Zezélia, vamos vender flores? E ela respondia, não posso andar, minha filha. E o bordado, Zezélia? Algumas vizinhas ali da região onde ela era pedinte perguntavam para ela,
Você tem as mãos livres, a agulha é uma boa companheira, elas diziam. Quem sabe você poderia nos ajudar? Você vai receber uma recompensa que vai compensar. E ela respondia: mas é que eu não tenho os dedos seguros e me falta energia. Não posso, minha senhora. E assim a Zezélia vivia prostrada, sem ânimo, sem alegria. Ela dizia que sentia dores por toda a parte do corpo, dizia que tinha tosse, tonteira, resfriado. Ela se lamentava continuamente, segundo o autor nos conta. Ela falava que não bebia café por falta de açúcar, que não almoçava porque não tinha alimentação. E aí ela tanto pediu, chorou e se queixou que em uma manhã ela foi encontrada morta. E foi enterrada pela caridade pública, com muita piedade das pessoas que viam ela ali como pedinte, que sentiam compaixão pela situação dela, né? Então as pessoas que a conheciam diziam que ela havia ido para o céu. Mas não foi exatamente isso que aconteceu, o que o autor nos conta. Ela acordou no meio de um campo muito escuro e muito frio, depois que ela desencarnou e que ela fez o despertar no plano espiritual. Então ela estava num ambiente muito escuro e muito frio. E não via ninguém e começou a gritar por socorro, começou a pedir a Deus. Depois de muito tempo que ela estava ali gritando, apareceu um anjo, um espírito de luz muito bondoso, que perguntou para ela: Zezélia, o que você deseja? E ela respondeu: ai, já sou conhecida na casa celestial? E o espírito responde: há muito tempo você é conhecida. E aí ela começou a chorar e começou a rogar em prantos: tenho sofrido muito, eu quero o amparo do alto. Esse espírito mensageiro, esse anjo, espírito de luz, responde assim para ela: mas ouça, o auxílio divino é para quem trabalha. Quem não planta, nada tem a colher. Você não cavou a terra, não cuidou de plantas, não ajudou os animais, não fiou o algodão, não teceu fios, não costurou pano, não amparou crianças, não fez pão, não lavou roupa, não varreu a casa, não cuidou de flores, não tratou nem mesmo de sua saúde e de seu corpo. Como pretende receber as bênçãos de cima? Ela olhou para o espírito e respondeu: bom, eu não podia fazer nada, eu era mendiga. E aquele anjo explica para ela, muito generosamente: não, Zezélia, você não era mendiga, você foi simplesmente preguiçosa. Quando aprender a trabalhar, chame por nós e receberá o socorro celeste. Assim, o anjo foi embora e a Zezélia ficou ali naquele ambiente e, posteriormente, ela reencarnou na Terra com o propósito de se renovar. Essa história é um pouco surpreendente, porque nós, claro, sentimos compaixão pelas pessoas que estão em situação de pedintes, né, de mendicância, né, pelos mendigos, etc. As pessoas que estão em necessidade, especialmente nesse momento que nós estamos vivendo agora, de Covid, que as pessoas não estão podendo trabalhar. Então, infelizmente, a situação de pobreza acabou aumentando bastante aqui no Brasil. E nós temos contato com diversas pessoas que estão passando por problemas desse tipo nesse momento. E isso nos compadece, né? Quando a gente já tem um despertar espiritual, a gente já tem um entendimento, né, acerca de Deus, dos valores que Jesus veio nos trazer, então aquela situação de alguém em sofrimento acaba despertando na gente compaixão.
Então veja que surpreendente. As pessoas que conviveram com a Zezélia, que viam ela ali naquela situação, elas sentiam compaixão pela Zezélia, elas queriam ajudar e elas achavam que por ela ter sofrido muito, ela iria para o plano espiritual, para a casa celestial, para um lugar de luz. E para nossa surpresa, não foi bem isso que aconteceu. Ela acabou sendo encaminhada para um umbral e recebeu a orientação de um espírito de luz de que ela precisaria trabalhar para que os clamores dela, né, o clamor que ela fazia para o alto, né, os pedidos, aquilo que a gente sempre pede, né? A gente sempre pede para Deus a solução dos nossos problemas. Então, o que ele fala? Para a solução dos seus problemas, para que você receba a assistência divina, você precisa trabalhar. E quando eu li essa história, eu lembrei da parábola dos talentos. Então, vou colocar o livro da Zezélia aqui do lado, Alvorada Cristã, e eu estou aqui com o Novo Testamento, a tradução do Haroldo Dutra Dias. E eu vim aqui pegar a parábola dos talentos e vou ler rapidamente para vocês. Então é a história de um homem que se ausentou do seu país ou do seu reino e chamou os seus servos e entregou aos seus servos os seus bens. A um dos servos, esse senhor entregou 5 talentos. A outro ele entregou 2 talentos e a outro ele entregou 1 talento. E foi embora, ausentou-se imediatamente. Quando ele foi embora, aquele servo que recebeu 5 talentos trabalhou com aqueles talentos e ganhou mais 5. E da mesma forma aconteceu com o servo que recebeu 2 talentos. Ele trabalhou com aqueles talentos e ganhou mais 2. E aquele servo que ganhou 1 talento enterrou aquele talento para deixar ele guardado para ter certeza que ele não ia perder aquele talento. Então ele guardou e acabou não fazendo nada. Depois de algum tempo, aquele senhor retornou e foi conversar com os seus servos para saber o que é que eles tinham feito com aqueles talentos. Então, o servo que recebeu os 5 talentos falou: Senhor, o senhor me entregou 5 talentos e eu ganhei outros 5. Então, falou feliz. Da mesma forma, o que ganhou 2 talentos falou também a mesma coisa. Senhor, o senhor me deu 2 talentos e eu trabalhei e ganhei outros 2. E aí então veio o servo que recebeu 1 talento e fala: Senhor, eu soube que o senhor é um homem duro, que ceifa onde não semeia e que recolhe onde não espalha. Temendo isso, eu fui e escondi o seu talento na terra. Toma seu talento de volta, aqui você tem o que é seu. E o seu senhor ficou chateado com aquele servo e responde: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu ceifo onde eu não semei e que recolho onde não espalhei. Portanto, você deveria ter entregado os meus talentos ou as minhas pratas aos banqueiros. E quando eu voltasse, eu receberia o que é meu com juros. E aí ele dá a ordem para os outros servos: tira, portanto, desse servo o talento e dê o talento que eu dei para ele para aquele que eu havia dado 10 talentos. Porque a todo aquele que tem será dado e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Essa parábola é de Jesus, ela está no Novo Testamento, é uma das parábolas que Jesus nos contou. E eu acho que a frase mais importante que a gente pode tirar daqui é essa final, né? A todo aquele que tem será dado e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Bom, pessoal, a gente já aprendeu no Espiritismo, lendo os livros da decodificação, né? O Evangelho, o Livro dos Espíritos e os outros, o Livro dos Médiuns, a Gênese, o Céu e o Inferno, enfim. Nós aprendemos que nós encarnamos nesse plano por 2 motivos. Primeiro, pela nossa própria evolução,
para evoluirmos. E segundo, para nós cumprirmos os desígnios de Deus. Então, quando nós encarnamos, nós também aqui estamos a serviço de Deus. E o serviço que nós prestamos para Deus é o trabalho para o próximo. É a nossa contribuição para que ocorra a evolução da humanidade. Porque, afinal de contas, o que mais nos faz evoluir é a caridade, certo? Nós também viemos aqui para praticar a caridade para com o próximo. E praticar a caridade é cumprir os desígnios de Deus. Então, dar um ombro amigo para alguém que precisa, fazer uma caridade material, escutar alguém que está precisando, ter indulgência com as pessoas, né? Quando a gente pensa em caridade, também a gente volta ali no Livro dos Espíritos, onde tem a explicação que o Espírito dá, o que é caridade. Então, é o perdão das ofensas, a indulgência e o benefício que nós podemos, beneficências que nós podemos espalhar para todas as pessoas. Então, isso é cumprir os desígnios de Deus. E, portanto, Deus nos manda, cada um dos seus filhos nessa encarnação, com algum talento, uma capacidade, uma habilidade. Por quê? Imagine se todas as pessoas fossem médicas. Ou imagine se todas as pessoas fossem engenheiras. Ou imagine se todas as pessoas fossem auxiliares de escritório, por exemplo, fizessem serviços de escritório, digitadoras. Então, imagine numa empresa como seria complicado organizar um trabalho, um processo, com todas as pessoas tendo a mesma habilidade, desde o dono até o funcionário mais simples daquela empresa. Da mesma forma, acontece com a gente. Nós nascemos com diversas habilidades. Habilidade de ser mãe, habilidade de ser amigo, habilidade de ser cristão. E cada um de nós, então, a habilidade de ser cristão é uma habilidade entregue para todos nós, que nós estamos desenvolvendo. Mas assim, a gente falando das nossas competências, das nossas faculdades, cada pessoa tem uma habilidade. E isso ocorre porque nós estamos aqui para nos complementar. Então, nós estamos aqui na complementaridade. Aquilo que eu sei, o outro pode não saber, mas ele tem um conhecimento que, quando agregado com o meu, nós crescemos juntos. Nós nos complementamos. E aí cada um trabalha de acordo com o seu talento. E a gente tem a mania de achar que o talento é alguma coisa muito especial. Então a gente ouve aquelas histórias de crianças que muito pequenas já sabem tocar piano igual Mozart, igual Beethoven. E a gente fala, uau, esse é um grande talento, é um espírito especial. Sem dúvida, um espírito que nasce com um talento e já muito pequeno já manifesta esse talento, com certeza algo de especial existe ali. E esse algo de especial também é para que aquele serviço possa prestar, aquele espírito, desculpe, possa prestar serviços para a humanidade e ajudar cumprindo os desígnios de Deus. Mas, apesar desses espíritos muito especiais, todos nós temos talentos. Podemos não ter talentos tão especiais como esses espíritos, mas com certeza, cada um de nós, se olharmos para nós mesmos, vamos saber que temos talentos e vamos saber quais são os talentos que nós temos, quais são as habilidades que nós temos. E, acima disso, sabemos que nós temos capacidade de aprendizado desde o dia que nós nascemos até o dia que nós vamos falecer. Ou até enquanto nós tivermos plena capacidade mental, né? A gente não pode falar isso de repente de alguém que tem algum problema e que não consegue se desenvolver, né? Alguma restrição física ou mental mesmo, né? Mas quando a gente tá ali gozando de plena saúde, não diria nem de plena saúde, mas quando a gente está ali gozando da nossa plena capacidade mental, que a gente não tem alguma
restrição, alguma limitação, a gente sabe que tem plena capacidade de aprendizado. Então a gente pode o tempo todo se desenvolver por toda a nossa vida. Então até aqueles talentos que a gente desconhece que a gente tenha, a gente pode de repente descobrir. Mas o que é preciso para isso, né? O que nós necessitamos para isso? Aí é que eu vou trazer um outro livro, que é o livro do Emmanuel, e que eu vou ler uma pequena mensagem dele. O livro é O Pão Nosso, está um pouco velhinho, mas é esse livro. As mensagens são lindas. E eu gostaria de trazer para vocês a mensagem que está no livro, no capítulo 66, que chama Boa Vontade. Por quê? Para que a gente possa vencer a nossa preguiça, vencer a nossa baixa autoestima, quando a gente acha que a gente não tem capacidade de aprender, o que a gente precisa? A gente precisa de vontade. Então, até o Espírito nos orienta no Livro dos Espíritos, né? Quando ele é perguntado, mas o que é necessário para a nossa evolução, para que o bem vença o mal? É uma pergunta mais ou menos nesse sentido, me desculpem porque nesse momento eu não estou lembrando exatamente a pergunta. Mas o Espírito fala assim, é muito simples, basta a sua vontade. Então, o nosso grande esforço de evolução é que a gente tenha vontade de crescer, vontade de se melhorar. A nossa vontade é o nosso grande guia, é o que vai nos fazer caminhar pelo caminho, pela evolução, sabe? O que vai nos fazer andar para frente, vai nos fazer vencer as nossas dificuldades, descobrir novos talentos. Basta que a gente tenha boa vontade. E esse capítulo que eu estou trazendo, 66, ele chama Boa Vontade. E eu gostaria de ler para vocês. Primeiro, o Emmanuel cita uma passagem, né, de Paulo aos Efésios, onde Paulo escreveu aos Efésios: Vede prudentemente como andais. Então, preste atenção prudentemente como você está andando, isso que ele está querendo dizer. E aí o Emmanuel nos traz a seguinte mensagem: Boa vontade descobre trabalho. Trabalho opera renovação. Renovação encontra o bem. O bem revela o espírito de serviço. O espírito de serviço alcança a compreensão. A compreensão ganha humildade. A humildade conquista o amor. O amor gera renúncia. A renúncia atinge a luz. A luz realiza o aprimoramento próprio. O aprimoramento próprio santifica o homem. O homem santificado converte o mundo para Deus. O homem santificado converte o mundo para Deus. Este homem está cumprindo os desígnios de Deus. E aí ele encerra: caminhando prudentemente, pela simples boa vontade, a criatura alcançará o divino reino da luz. E aí eu volto lá para Zélia, quando o Espírito fala que ela tinha que trabalhar, né? Ele deixa bem claro. Cadê aqui o livrinho? Ele fala: mas ouça, Zélia, o auxílio divino é para quem trabalha. E o que nos leva ao trabalho? É a boa vontade. Conforme o Emmanuel começa a mensagem, boa vontade descobre trabalho. Então, quando nós temos boa vontade, quando nós somos chamados ao serviço e nós temos a boa vontade de prestar aquele serviço, ou quando nós percebemos as nossas falhas e nós temos a boa vontade de superar as nossas próprias dificuldades, então nós descobrimos o trabalho. E esse é um dos motivos pelo qual nós estamos aqui. Aliás, nós trabalhamos pela nossa própria evolução e nós trabalhamos pela evolução da humanidade. Então, o fechamento que eu queria deixar, né, o ensinamento que eu gostaria de deixar, que eu pude obter por esses livros, é esse ensinamento do Emmanuel quando ele fala da boa vontade. Porque, começando pela boa vontade, ao final ele nos diz que nós alcançaremos o divino
reino da luz. E quem sabe, quando nós desencarnarmos, nós não vamos para o umbral e nós vamos ser encaminhados para um ambiente de luz, né? Para o plano espiritual, para o nosso lar, como a gente gostaria, né? Ou algum ambiente parecido com o nosso lar. Bom, e com isso, pessoal, com a boa vontade, eu vou fazer as vibrações e depois uma prece de encerramento, ok? Então vamos novamente nos concentrar, vamos agradecer pelos ensinamentos que nós recebemos agora e vamos vibrar. Em tranquila serenidade e confiantes no Divino Amigo, elevemos nosso pensamento a Deus e abramos o coração em vibrações de paz, amor e reconforto. Vibremos pela paz no mundo, pelos enfermos, pelos lares desajustados, pelos idosos e crianças abandonados, pelos presidiários, pelos viciados, pelas casas de oração, pelo entendimento entre as religiões, pela implantação do Evangelho em todos os lares, pelos trabalhadores do bem, pela harmonia em nosso lar, pelos nossos familiares e amigos, também pelos menos amigos, pelo nosso equilíbrio físico e espiritual, pelos encarnados e desencarnados que têm seus nomes colocados nesse grupo, por aqueles por quem agora cada um particularmente vibra em seu pensamento. Deixamos uma intensa vibração a cargo do plano espiritual para que seja levada para onde houver maior necessidade. Que assim seja, graças a Deus. E assim, vamos elevando nosso pensamento a Deus, agradecer por este momento de prece, por este Evangelho, pelos esclarecimentos que tivemos a oportunidade de ter hoje, e pedir a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, aos nossos mentores individuais, que nos ajudem a fortalecer a nossa boa vontade, para que tenhamos sempre o sentimento da compaixão e que essa compaixão sempre nos leve para a prática da caridade. Muito obrigada, Deus, muito obrigada, Jesus, muito obrigada, espiritualidade amiga, por mais este Evangelho. E para encerrar, eu vou fazer a prece das fraternidades. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar junto às forças do bem para melhorar o mundo. Veneráveis mensageiros celestiais, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar junto às forças do bem para melhorar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos lutar junto às forças do bem para melhorar o mundo. E assim nós encerramos o Evangelho desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada pela oportunidade e pela paciência. Um grande beijo para todos, boa noite e até a próxima.